presidente, senhores vereadores, todos que nos assistem pessoalmente ou pela internet. Trago dois assuntos aqui rapidamente nesses 5 minutos. Um era para eu ter trazido na semana passada, o outro eu já tinha me manifestado nas redes sociais, mas como voltou a acontecer, eu achei, para dizer pouco interessante, eu trago à baila agora. O vereador Pete dizia agora há pouco sobre continuidade de processos e mencionou a ponte para falar dele, falou a questão dessa unidade de saúde também que discutimos hoje, já vemos discutindo, mas um processo que foi dado continuidade na prefeitura que eu ainda não tinha visto acontecer num passado recente, mencionei por alto na semana passada, nenhum vereador se manifestou a respeito, seja de situação de oposição, mas nós tivemos algumas exonerações na prefeitura, como, por exemplo, a própria secretária direta do prefeito, que é uma pessoa fantástica, extraordinária, acho que é uma grande funcionária, ela tinha um salário de aproximadamente, eu não vou precisar agora, eu estou sem as portarias aqui, eu estou com as portarias, mas eu não estou com os valores dos salários, ela recebia aproximadamente R$ 3.500, foi exonerada e passou a ganhar R$ 6.800 para fazer a mesmíssima função. Vamos dizer que ela agora vai fazer outras coisas. Então, a maioria dos cargos que foram exonerados e recontratados quase dobraram os seus salários, vereador Pete. Alguns tinham um salário de R$ 1.500, foram para R$ 3.000, outros de 2 e pouquinho foram para 4 e pouco. Eu não vou precisar os valores, mas o que me chamou muita atenção foi passar de R$ 3.500 para R$ 6.800 para fazer a mesma coisa. Essa é a economia, essa é aquela coisa que a gente vê aí, a crise no Brasil todo, ela não passou por aqui. Se tivesse passado, você não dobrava salário de funcionário para fazer a mesma coisa. Eu tenho certeza, é um completo absurdo, eu vejo isso com muita reserva, com muita tristeza, porque dobrar o salário para fazer a mesma coisa não acontece em nenhum lugar do mundo, só aqui em São Bento do Sul. Isso é lamentável. Outro fato que eu trago aqui é o seguinte, todos sabem isso, inclusive o jornal A Gazeta destacou dias atrás que eu sou um usuário assíduo das redes sociais, eu me manifesto bastante lá, vi inclusive que o deputado Mauro Mariani disse que vai, eu não sei onde eu li, que vai incentivar os PMDBistas, candidatos a vereadores, a prefeitos, a utilização das redes sociais, porque ela é uma ferramenta importante, ainda mais com o período mais curto de utilização de campanha, a rede social vai ser mais importante. E eu, talvez, não vou dizer pela idade, os senhores me entendem que quer dizer isso, mas talvez pela geração, eu sou um usuário assíduo das redes sociais desde antes da campanha, mas usei muito bem na campanha, uso até hoje e consigo me comunicar bem nas redes sociais. Uma característica pessoal minha. Outros vereadores também fazem um uso bastante adequado das redes sociais. E, infelizmente, é natural que se criem perfis falsos nas redes sociais, porque o que acontece? Eu já tive vários embates com o vereador Fernando Malon. Mas eu por exemplo, evidentemente, mas eu já tive embate com o ex-vereador Cives, mas eu sei com quem eu estou falando, eu sei com quem eu estou interagindo, eu sei que o vereador Fernando Malon não vai se exceder, e se exceder, por exemplo, me permite usar seu nome, ele vai responder judicialmente, é assim que a banda toca. Então o que a pessoa faz para atacar e não ser pega, vereador Tirso? Ela cria um perfil falso, coloca uma imagem pega na internet, inventa um nome, manda convite para todo mundo, hoje em dia todo mundo aceita mesmo, inclusive eu já aceitei, e aí passa a defender, nesse caso específico, a prefeitura. Mas não tinha uma manifestação que o senhor Kelvin, por exemplo, não aparecesse defendendo a prefeitura. Mas com uma base assim jurídica, um negócio extraordinário, o Kelvin Justus sempre defendendo. O Thiago conhece o Kelvin Justus. Na verdade, quem está na rede social conhece o Kelvin Justus. É impossível que não conheça, pois não? Espera. E o Kelvin Justus sempre sendo denunciado porque ele não existe. Nunca existiu. Veja que até o vereador Fernando Malon acreditava que o tal do Kelvin Justus existia. E todo mundo sabia, fora o vereador Fernando Malon, e não é crítica, porque ele se passava por ser uma pessoa. Era um perfil falso, e aí a gente tentando descobrir quem era. Eu sabia que ele era da prefeitura, mas eu não tinha como provar, então eu não alegava. Ficava quieto. E como ele nunca tinha faltado com a educação, eu também deixava a coisa aí. Eram comentários muito bem feitos, elaborados, mas sempre escondido do anonimato, sempre atacando com cuidado. E todo mundo dizia em grupos que existem nas redes o seguinte: moderador, o Kelvin é fake,
perfil falso, moderador, tira, porque o moderador responde. O nosso advogado aqui sabe também que responde. O senhor me permite concluir? Não, pode concluir, vereador, obrigado. por favor. Ele sabe que o moderador responde pela ofensa, assim como o usuário da rede. E todo mundo dizendo, esse Kelvin é falso. Ele deixava, ó, vai deixando, foi deixando. E o prefeito Fernando Turek me processou por danos morais por uma postagem minha. Aquela que eu chamo ele de mentiroso e para isso uso a figura do Pinóquio. Ele me processou por danos morais. Vereador Tirso, o senhor não é tão usuário das redes sociais, mas sabe mais ou menos como funciona. Qualquer um aí que pegar o próprio celular vai ver que se você, o espeto, vai querer escrever alguma coisa, aparece na página o seguinte, espeto e o rosto dele, porque ele está, como se fala, logado, ele está online para poder escrever. E o prefeito tirou fotos das imagens para provar que eu tinha ofendido dele. Adivinha logado, vereador Tirso, como quem? Kelvin Justus. Parece piada, não parece? Aí eu achei extraordinário, porque eu peguei esse pulo do gato sem querer. Eu estava folheando a peça inicial, está pelo meu nome, o senhor pode ver lá. Estava folheando e eu vi assim que o print screen da tela tinha lá, Kelvin Justus. Eu olhei a imagem e falei, eu conheço esse perfil. Fui mais atrás e eu falei assim, eu peguei todas as provas, fiz no cartório, tudo que tinha que ter feito, e aí eu fui onde eu mais gosto, onde eu mais me sinto à vontade, que é no Facebook, e delatei o perfil falso, dizendo que só poderiam ser algum grupo restrito de pessoas, ou é o Fernando Turek, ou Emerson Inc., ou Paulo Rogério Turek, que assinam a peça, ou a testemunha Marcos Correia, porque são os únicos 4 que têm acesso ao processo. Eu postei dizendo isso no Facebook, e em 15 minutos o perfil deixou de existir. Não existe mais o Kelvin Justus, se existia, já não está nesse plano mais. Apagaram o perfil, vereador Fernando Malão. Oi? Morreu. Morreu. Mas, hoje, como nós estamos com os corações elevados, ele continua. Oi? Era amigo de todo mundo, vereador Fernando Malão. O senhor perdeu um amigo não tão sincero, mas que sabia tudo de direito. E aí, hoje, eu coloquei, e aí criaram um novo perfil. Agora eles vão criar um monte de perfil, isso é natural. Botando que o vereador César Godoy viajou à Polônia com recursos públicos e fez um aviãozinho, ficou bem legalzinho, ficou original, vamos chamar, porque eles pegaram a manha. E aí eu fui atrás. Isso eu não posso dizer ainda. Mas eu coloquei o seguinte, dizer, olha, o pior é que tem gente ganhando R$6.000 para fazer esse tipo de graça nas redes. Aí hoje um servidor da prefeitura veio aqui e disse o seguinte, olha, quem faz isso não ganha 6, ganha 8. Vocês vejam, gente, onde é que nós vamos parar? E aí, é claro, isso acaba virando tom de graça, é jocoso, mas porque eu sei que a partir de agora as redes sociais vão virar terra de ninguém. A gente sabe que existem ferramentas jurídicas para isso. Eu não estou afirmando que é o prefeito Fernando Turek o Kelvin, eu estou afirmando que é um dos 3. Isso eu digo com certeza. Ou então o tal do Kelvin, antes de morrer, ele foi para o prefeito e falou, prefeito, eu não consigo ver o senhor sendo chamado de mentiroso. Está aqui, ó, o senhor pode colocar na peça inicial. Eu não acredito nisso, porque o Kelvin tinha um coração, um juridiquês muito bom, mas não era dado a esse tipo de doação. Mas eu só estou dizendo isso pelo seguinte, eu sempre fui bastante intenso, vou chamar dessa forma, nas redes sociais, mas sempre com o meu rosto. Eu sempre me identifiquei, fui lá, rebati, critiquei, às vezes certo, às vezes com entendimento equivocado, mas eu nunca utilizei desse artifício. E agora eu tenho prova inequívoca de que esses perfis falsos, pelo menos 2 deles, são de funcionários comissionados da prefeitura. É lamentável que a gente tenha que pagar um salário de R$8.000 para o fulaninho, que depois eu vou trazer o nome aqui, oportunamente, pelo seu jurídico escorreito, para ficar fazendo graça nas redes sociais. Pelo menos que colocasse a própria cara e não colocasse a de outro. É isso, obrigado pelo tempo e muito excedido, vereador presidente e senhores vereadores. Obrigado, vereador. Próximo. Número 3. Para fazer uso da palavra, eu transfiro os trabalhos da mesa diretora ao vereador Tirso Vladimir Rimminger. Na continuidade da palavra livre, passo a palavra ao vereador presidente dessa casa, Edmar Salomão, que tem até 5 minutos para suas considerações.